Você que veio aqui nessa manhã, talvez a sua motivação de estar aqui, talvez você veio honrar algum parente, algum amigo seu que vai se batizar nessa manhã. Isso é muito bom, porque é um dia muito especial na vida deles. E eu quero, em nome deles, agradecer você. Mas eu quero te dizer algo muito importante. Deus não vai perder essa oportunidade de você estar aqui. Ele não vai perder essa oportunidade que você tirou hoje para vir honrar o seu amigo, o seu parente. E Ele vai falar com você aqui hoje, em nome de Jesus. Ele vai te abençoar hoje, em nome de Jesus, amém? Então hoje você vai entender algo que eu diria que é o centro da vida cristã. A vida cristã, dependendo com quem você conversa, tem muitas teologias, tem muitas coisas, mas ela se resume no centro de uma coisa só. Você vai entender hoje, talvez tirar algumas dúvidas da sua vida, que vai mudar completamente a sua história. Se tem uma coisa que todo mundo concorda, evangélico, católico, macumbeiro, budista, todo mundo concorda. Se tem uma coisa que todo mundo concorda, é que todos nós somos pecadores, que todos nós cometemos pecado, que todos nós temos falhas. Não encontrei ninguém até hoje que não concordasse com isso. E por todos concordarem com isso, isso traz uma grande confusão na vida de muitas pessoas. Como pode, se todos somos pecadores, se todos nós erramos, como pode você encontrar alguém e essa pessoa afirmar para você que ela é salva? Se tem uma coisa que irrita as pessoas que não querem seguir a Cristo, é quando você fala para elas assim: eu tenho certeza da minha salvação. Ah, mas você não é pecador? Sim, mas eu tenho certeza da minha salvação. Isso é o centro da vida cristã. Pastor, o que define isso? O que define quem é salvo e quem não é salvo? Com certeza não é uma igreja. Com certeza não é um líder. Para isso eu preciso contar uma história para você, para que você entenda isso, para que você saia daqui nessa manhã. Eu sei que você veio aqui honrar essas pessoas, mas Deus não vai perder essa oportunidade de falar com você. Todos nós vamos sair daqui nessa manhã definidos se nós vamos morar no céu ou não. Isso não depende de Deus. A parte dele Ele já fez. Nós vamos sair daqui hoje entendendo que apesar de todos nós sermos pecadores, mas para isso eu preciso contar uma história para você que aconteceu com Jesus e um homem chamado Nicodemos. E ele vai responder todas as nossas dúvidas. E nós vamos sair daqui nessa manhã completamente claros sobre essa questão. Essa história está lá em João capítulo 3, verso de 1 a 21. É um texto longo, geralmente não uso textos grandes assim para pregar, mas como é uma história, eu quero contar para você. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Esse homem, ele era líder de Israel na época de Jesus, um dos homens mais respeitados de Israel. E ele era fariseu, e por ele ser fariseu, ele era irretocável. Um fariseu era irretocável. Então havia um homem chamado Nicodemos, ele já tinha quase 70 anos de idade, uma autoridade entre os judeus. Quem está prestando atenção, diga amém. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, porque os fariseus não queriam andar com Jesus, eles eram contra Jesus. Então ele foi a Jesus escondido à noite para falar com Jesus, porque ele era de uma posição social muito alta e ele não queria que ninguém visse ele falando com Jesus, porque os fariseus consideravam Jesus um escárnio. É mais ou menos se um pastor, Nicodemos, um pastor, mais ou menos hoje, estivesse indo no centro de macumba conversar com um macumbeiro. Era isso para o fariseu. Então ele foi à noite escondido. Então ele foi à noite e disse: mestre,
Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se não estiveres com Ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Deixa aqui. Jesus chegou para ele e falou assim: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Esse aqui é o centro do Evangelho. Não importa se você está na Batista, na Metodista, na Wesleyana, na Pindamonhangaba, não importa onde você estiver, só entra no céu quem nascer de novo. Jesus que disse isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí entrou uma confusão na cabeça desse homem. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer de novo? Eu já sou velho. É claro que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu ter dito é necessário nascer de novo? O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Cada trecho desse aqui eu vou explicar para você na mensagem. Perguntou Nicodemos: como que pode ser isso? Disse Jesus: você é um mestre e não entende essas coisas? Essas coisas não são entendidas porque você é inteligente ou porque você é esperto. Essas coisas são entendidas quando você tem a revelação do Espírito Santo. E se eu pregar para você nessa manhã, e você não tiver com o coração aberto para ouvir o que Deus quer falar com você, você só veio passear aqui hoje. Então nessa manhã, peça ao Espírito Santo de Deus para revelar a palavra dele para você. E ele disse assim: você é mestre, você não sabe isso? Asseguro que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim você não aceita o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Isso é a conversa de Jesus com Nicodemos. Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ora, da mesma forma como Moisés, isso aqui é muito interessante. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui nessa manhã. Nós não estamos atrás de uma denominação, de uma religião. Estamos atrás da revelação da Tua palavra, Senhor. Nós clamamos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós abrimos o nosso coração, Pai. Nós abrimos o nosso coração para que a Tua palavra entre e modifique as nossas vidas. O Senhor disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Nós não queremos ficar fora, Senhor. Por isso, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo faça a obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem: um novo nascimento. Na carta de João, 1 João, capítulo 3, verso 9, nós temos uma afirmação estonteante que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele,
E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Olha, esse texto é estonteante, porque está dizendo que aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Uma coisa é você cometer pecado, outra coisa é você viver na prática do pecado. E o texto diz que aquele que nasceu de novo pertence, está nele. Deus coloca nele a divina semente. E por a divina semente de Deus por estar na vida dele, ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então nós podemos questionar que aqueles que vivem na prática do pecado, podem gostar de Deus, podem gostar da igreja, pode achar um lugar legal, mas se ele vive na prática do pecado, ele realmente ainda não nasceu de novo. Queridos, não confundam gostar de Jesus, não confunda ir a uma igreja, não confunda ser simpático pelo cristianismo com nascer de novo. Existe uma diferença. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Mas, pastor, o que é o novo nascimento? Como que nós podemos nascer de novo? Eu creio que esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, ele vai nos dar uma clareza sobre isso. Primeiro, deixa eu te falar quem era Nicodemos. A necessidade de nascer de novo. Número 1. Quem era Nicodemos? Olha, ele era uma pessoa da classe alta. Ele era o principal líder dos judeus. Ele era mestre do Velho Testamento. Ele não só conhecia o Velho Testamento, ele falava de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Ele conhecia o Torá de cor. Eu não sei nem quantos 1000 versículos que tem lá. Ele sabia de cor. Ele era um líder entre os judeus. Ele possuía uma posição de autoridade e de honra. Quem era Nicodemos? Ele era um homem velho, porém cheio de experiência. Era um homem de boa conduta moral. A Bíblia diz que ele era fariseu. Um fariseu, ele era irrepreensível diante dos homens. Os fariseus tentavam cumprir os 613 mandamentos da lei. Você sabe o que é isso? Eu não consigo cumprir nenhum. Eles tentavam cumprir os 613 mandamentos da lei. Eles eram irrepreensíveis. Nicodemos estavam buscando a Deus, ainda que ele foi à noite escondido, mas com temor, mas ele foi. Ele não ficou com medo. Sabe, ele era um homem humilde, porque depois de ser velho, com 60, 70 anos, ele foi atrás de Jesus, que tinha 30 anos apenas. Ele era um homem humilde. E ainda quando ele chega diante de Jesus, ele fala assim: mestre, com um currículo desse, um homem com um currículo desse, todos diriam que esse homem já estava garantido no céu. Irrepreensível, conduta moral, humilde, zeloso de boas obras. Mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus mostra para ele que apesar dele ser um homem bom, ele precisava da regeneração, ele precisava nascer de novo. Jesus vira para ele e fala assim: se você não nascer de novo, nós não estamos falando de um bandido, nós não estamos falando de um criminoso, nós estamos falando dos maiores líderes que tinha Israel. Quando ele chega diante de Deus, Jesus fala assim: você precisa nascer de novo. Ao ponto de dizer assim: como isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe já sendo velho? Pastor, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é a primeira necessidade do homem. Não importa se você é bondoso, não importa se você é imoral, não importa o que você é. Todo cristão, todo homem, para entrar no reino de Deus, ele vai ter que nascer de novo. O problema do homem não é a sua vida natural, se ela é boa ou má. As pessoas, elas pensam assim: não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Parabéns, faz mais do que a sua obrigação. Mas para entrar no céu, não importa se a sua vida natural é boa ou mal. O problema é se você possui a vida de Deus dentro de você. O novo nascimento é isso, receber uma nova vida que nós não tínhamos.
a vida do próprio Deus. É isso que nos transforma em filhos de Deus. Talvez você está numa conversa com uma pessoa e você sabe, todos nós somos pecadores, mas alguém fala assim, mas eu vou para o céu. Ah, como? Você com essa vida sua vai para o céu? O que muda é se a vida de Deus está dentro de nós, sabe? Entenda isso. Deus não quer um monte de pecadores perdoados. Deus não quer uma igreja, um lugar cheio de pecadores perdoados. Não é isso. Ele quer muito mais. Ele quer ter filhos, e que esses filhos sejam a sua natureza, tenham a sua natureza. O novo nascimento não é uma mudança de conduta, sabe? Não é uma mudança de comportamento exterior, como a religião ensina. As pessoas falam assim, eu vou para a igreja, agora eu não bebo, agora eu não fumo, agora eu não faço isso, sabe? Agora eu visto roupa de crente. O novo nascimento não é uma mudança exterior. O novo nascimento não é uma mudança de conduta, de comportamento, não. O novo nascimento é o recebimento de uma nova vida, sabe? É a questão da vida de Deus dentro de nós e não a conduta. A conduta, ela é mudada de acordo com a vida de Deus que entra dentro de nós. As pessoas chegam aqui na minha igreja e perguntam assim, pastor, o que eu posso fazer aqui? Quais são as regras? Eu falei, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Tem pessoas que acham que vai ter um pastorzinho, quando você entrar aqui, você vai receber um pastorzinho, que você vai levar para casa, e ele vai ficar te acompanhando 24 horas para ver se você está fazendo coisa errada ou não. Não precisa disso. Deus já colocou uma consciência dentro de você. Você já sabe o que é certo, o que é errado. Quando você tem a natureza de Deus, a semente de Deus dentro de você, a sua conduta é mudada. A religião ensina para mudar a sua conduta, mas Deus deseja colocar a semente dele dentro de você, mudar a sua natureza. Todos nós recebemos uma vida humana dos nossos pais quando nós nascemos. Mas agora, nós precisamos receber a vida de Deus dentro de nós. O novo nascimento é uma nova vida adicionada à nossa vida humana. Nascer de novo é receber a vida de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13, olha o que ele falou. João 1, 12 e 13, ele diz assim, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência dos seus pais, mas pela vontade, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que nasceram de Deus. Nós recebemos uma natureza dos nossos pais quando nós nascemos, beleza, mas essa natureza não nos leva para o céu. O que nos leva para o céu é quando nós nascemos em Deus. Agora olha 2 Pedro, verso 1, 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Queridos, a falso conceito da religião, tópico B, a religião que ensina por aí, ela pensa que o homem é salvo se ele se comportar bem. Para isso, eles fazem cursos, inventam um monte de ensinamentos, um monte de regras, para que você possa se aperfeiçoar. A religião ensina isso, mas o método de Deus não é uma educação, o método de Deus não é uma reforma, não. O nosso homem velho não tem como reformar ele, o nosso homem velho não tem como educar ele, o nosso homem velho, ele é natureza caída, o nosso homem velho não tem como mudar ele. O método de Deus não é educação, o método de Deus é um novo nascimento, é uma mudança de natureza. Você pode gostar de igreja, você pode gostar das músicas da igreja, você pode gostar dos crentes, mas se a gente não nascer de novo, a gente não entra no reino de Deus, porque é uma mudança de natureza, não é comportamento. Vamos dar um exemplo aqui para você. Suponha que eu tenha na minha casa um cachorro, e eu tenho 2, e eu amo tanto esse cachorro,
que eu desejo fazer dele um filho. Agora, tem pai de pet, né? Já não é nem mais uma suposição, já é uma realidade. Eu amo tanto esse cachorro que eu quero fazer ele um filho. Aí o que eu pego esse cachorrinho e eu começo a educar ele. Sabe, eu começo a educar ele e aí eu ensino ele a andar em duas patas, igual um ser humano. Aí eu coloco ele para comer na mesa com garfo e faca, igual gente. E aí, por eu ser muito dedicado, eu até ensino esse cachorrinho a falar. Que legal! Só que tem um problema nesse projeto todo. Qual é o problema desse projeto? É que ele vai continuar sendo um cachorro, porque a sua natureza é de cachorro. Tudo que eu fizer por ele, ele vai ser legal, ele vai ser obediente, mas ele vai continuar com a natureza de cachorro. Esse é o conceito da religião. Ela tenta melhorar o aprimoramento das pessoas. Tenta colocar regras, condutas, mas o conceito de Deus é totalmente diferente. O conceito de Deus é mudança de natureza. Deus remove a nossa natureza canina e nos injeta a natureza dele, da própria vida dele. E nós passamos a nos tornar filhos de Deus. Sabe por que tem batismo hoje? Porque tem pessoas que têm que morrer para nascer de novo. Ouça você, não importa o quão bom o homem seja, não importa o quão bom você acha que você é, e eu até acho, com toda sinceridade, que você é muito melhor do que eu, mas isso não muda nada. Não importa o quão bom você seja, que o homem seja, ele precisa nascer de novo. Caso contrário, Jesus falou que não pode entrar no reino dos céus. No céu somente vão entrar os filhos. Portanto, a questão não é se você é bom, é quem é seu pai. Agora, tópico 2, a forma do nascimento. Jesus ele deixou isso claro, Nicodemos, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. E aí entrou a questão, como que faz isso? Né? A forma do nascimento, o tópico A. Não é algo natural. Porque quando você muda, quando você coloca regras, quando você coloca condutas, quando você coloca comportamentos, sabe quantos milhões de brasileiros que têm desviado aí fora das igrejas? 40 milhões de brasileiros que estavam dentro da igreja e hoje estão lá fora. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram aguentar regras e comportamentos. Porque o novo nascimento não é regras e comportamentos, é uma mudança de natureza, não é algo natural. Depois de ouvir Jesus, Nicodemos pensou assim: como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe sendo velho? Vou nascer de novo? Jesus disse: não, meu filho, não é assim. Jesus falou para ele assim: aquele que é nascido da carne é carne. Fala para a pessoa do seu lado assim: você nasceu de carne, então você é carne. Ele falou assim: se você voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo, Nicodemos, você vai continuar sendo carne. Você precisa de um outro tipo de nascimento. O nascimento natural nos fez carne. A Bíblia diz que nos fez alma vivente. Mas o novo nascimento, a Bíblia diz que nos faz espírito, ou seja, espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Nós somos descendência de Adão na natureza humana. O último Adão, quando nós aceitamos Jesus, que o último Adão é Jesus, nós nos tornamos espírito vivificante. Então o novo nascimento não é algo natural. Jesus falou para Nicodemos assim: meu filho, se você voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo, você vai continuar sendo carne. Você tem que nascer da água e do Espírito. Tópico B. O que é nascer da água, pastor? Quando Jesus deu essa resposta para Nicodemos, ele fez de uma maneira que Nicodemos pudesse entender. Não era nada do sentido profundo, misterioso. Tinha que ser algo claro para que Nicodemos entendesse. Naquele momento que Nicodemos, Jesus estava vivendo ali, tinha um tal de João Batista que estava batizando as pessoas nas águas. O batismo do arrependimento. Então Nicodemos entendeu logo
que estava falando do batismo nas águas e do arrependimento dos seus pecados. Então, quando Jesus falou que nós temos que o novo nascimento passa por nascer pelas águas, a água aponta para o batismo, do arrependimento. Romanos capítulo 6, verso 3 e 4, olha que interessante esse versículo. Romanos 6, 3 e 4 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Quando você aceitou Jesus, acorda aí você que está com sono. Quando você aceitou Jesus, nasceu um novo homem. Não tem como viver duas criaturas juntas. É isso que esse texto está dizendo. Quando você aceitou Jesus, começou a andar duas criaturas juntas. O velho homem e o novo homem. O velho homem, que é os forró, que é as coisas do mundo. O novo homem, olha aqui para mim, o novo homem, que é Jesus. Quando você acorda de manhã, o velho homem só quer fazer as coisas do mundo. O novo homem quer servir Jesus, porque ele nasceu de novo. Como é que vai viver dois seres ao mesmo tempo? Aí Deus falou assim: então vamos fazer o seguinte, deixa o versículo lá para mim. Tira o versículo meu não. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte do batismo. Quando você nasce de novo e entrega a sua vida para Jesus, o batismo significa o sepultamento do velho homem. Para quê? A fim de que quando Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vamos viver agora uma novidade de vida, porque o velho homem vai morrer, o velho homem vai ficar lá dentro do batismo, e o novo homem é que vai passar a viver diante de Cristo. Verso 5. Tem o 5? Dessa forma, fomos unidos a Cristo, na semelhança da sua morte. Quando nós nos batizamos, nós morremos com Cristo. Nós nos unimos a Ele. Certamente o seremos também com Ele na semelhança da ressurreição. São esses que vão morar com Cristo Jesus. Sabe, o batismo é uma grande sepultura para o velho homem. Tem pessoas que amam Jesus. Nossa, eu gosto tanto da igreja, mas quando chega a hora do batismo, não posso negar os costumes dos meus tataravós. Tranquilo, fica à vontade. Só que o ensino da Bíblia diz que tem que matar o velho homem. Se não matar o velho homem, não entra no reino de Deus. Agora deixa eu te dar um exemplo melhor para você entender aqui. Deixa eu te explicar com um exemplo. Vamos imaginar que o reino das trevas se chame a Trevolândia. Fala assim comigo, Trevolândia. Isso, o reino das trevas é a Trevolândia. E o reino da luz é a Luzilândia. Fala assim comigo, Luzilândia. Isso. Então existem dois reinos, da Trevolândia e da Luzilândia. Quando eu nasci na Trevolândia. Quem está na Trevolândia está sujeito ao rei de lá. Qual rei? O trevoso, o diabo. Irmãos, não tem três caminhos. Ou é Trevolândia ou é Luzilândia. Na Trevolândia, o rei é o diabo. Na Luzilândia, o rei é Jesus. E o trevoso está lá. Mas Deus deseja nos transportar do reino da Trevolândia para a Luzilândia. Está lá em Colossenses 1,13. Olha só olha o que Paulo disse em Colossenses 1,13. Pois Ele nos resgatou do domínio da Trevolândia e nos transportou para o reino do seu Filho da Luzilândia. Não é isso que está escrito aí? Amém? Vou ler para você. Pois Jesus nos resgatou lá fora do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino do seu Filho amado.
Essa é a obra de Jesus nas nossas vidas, querido. Então entenda, Deus não vai fazer apenas, Deus faz isso nos naturalizando. Como? Por um novo e miraculoso poder chamado novo nascimento. Ele nos mata da trevolândia e nos ressuscita na luzilândia. Tem gente na luzilândia aqui, amém? E aí o que acontece? Isso nos faz cidadãos do seu reino por nascimento. Não é adoção. A gente passa agora a ter a natureza de Deus. Isso é nascer na água, ou seja, nascer pelo batismo do arrependimento. Sabe? Pastor, o que é nascer no Espírito? O homem é corpo, alma e espírito. Isso confunde a mente de muitas pessoas. Quando você aceita Jesus, quando você nasce de novo, o seu corpo não muda nada, você continua a mesma coisa. A sua alma não muda nada, você continua a mesma coisa. Essa alma é transformada de glória em glória. O que muda em você é o nascimento do teu espírito. Por isso que Jesus falou assim: olha, Nicodemos, se você não nascer da água e do espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O nascimento do espírito acontece na parte mais profunda de nosso ser. E qual é o mistério desse novo nascimento? Jesus falou para Nicodemos assim: Nicodemos, esse novo nascimento é como um vento. Sabe, você não sabe para onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você percebe. A pessoa vem na igreja, vai numa célula, vai num lugar, aceita Jesus. E aí você olha para ela no outro dia, é a mesma coisa, mas dentro dela mudou alguma coisa. Deus colocou a semente. Sabe, você não sabe explicar. É como o vento, você não sabe de onde ele vem, mas ele começa, você sente ele, você passa a desejar as coisas de Deus. Tem pessoas que falam assim: eu gosto muito da igreja. Eu sei, mas você nasceu de novo, sim ou não? Não, eu não posso ir porque eu tenho as coisas do mundo para resolver. Não, quando você nasce de novo, uma semente é colocada dentro de você. A questão não é se você gosta de igreja ou não. A questão não é se você... eu gosto muito daquela igreja porque lá tem um louvor legal, umas paredes pretas, um pessoal divertido que joga bola na sexta-feira. Não, isso não vai mudar a vida de ninguém. A gente só faz isso porque a gente está esperando Jesus voltar e a gente faz a nossa vida ser a mais alegre possível. Mas o que vai fazer a gente morar no céu não é um louvor legal, não é nada legal. O que vai fazer a gente morar no céu é se nós nascemos na água e do Espírito. E é como um vento, Deus coloca dentro de nós, e aquilo que a gente tinha prazer lá fora, a gente começa a perder. As pessoas dizem assim: você entra na igreja, então agora o pastor vai dizer que você não pode fumar, beber. Esquece isso, irmão. Não precisa do pastor falar isso não. O dia que você aceitar Jesus, começa algo dentro de você. Quando você menos perceber, você não faz mais nada disso. É a religião que ensina que você não pode. Pastor, o que pode aqui? Aqui pode tudo, irmão. Tudo. Tudo que você quiser pode. Só vai mostrar a sua condição. É como um vento. Você não sabe explicar, mas vai mudando dentro de você. Sabe? Jesus falou para Nicodemos assim: Nicodemos, é a única maneira de entrar no reino dos céus. É a única maneira. Agora, o que é o reino? O reino tem 3 coisas interessantes. Presta atenção, imagina um reino na sua cabeça aí. Um reino tem um lugar. O reino tem pessoas que se submetem a esse rei. O reino tem um lugar. Tem pessoas que se submetem a um rei. E tem um tipo de natureza. Só pertence ao reino vegetal quem é vegetal. Só pertence ao reino mineral quem é mineral. O reino dos céus envolve todos esses aspectos. Ele tem um lugar para onde nós iremos, amém, amados? Amém? Ele tem um rei, ele tem pessoas que adoram esse rei. Tem pessoas que adoram o rei Jesus aqui, amém? E por fim, tem uma mudança de natureza. Somente é do reino vegetal quem é vegetal. Somente são filhos de Deus, nascidos do Espírito. Somente os nascidos do Espírito pertencem ao reino dos céus. Jesus falou isso. Olha, só entra quem nasceu de novo. Só entra no reino de Jesus quem pertence, quem nasceu de novo.
porque é espiritual. Porque o novo nascimento é uma mudança de natureza. O que é natureza, pastor? Deixa eu te explicar isso. O que é natureza? Eu estou falando assim que o reino dos céus é uma mudança de natureza. O que é natureza? Natureza é aquilo que nós fazemos espontaneamente, sem ninguém nos ensinar. Você não precisa pegar um cachorro pequenininho, ensinar ele a latir. Não precisa, ele vai crescer, ele vai latir. Porque é da natureza dele latir. O mesmo princípio se aplica ao pecador. Você não precisa ensinar um bebê que nasceu, que vai crescer, a pecar. Não, porque ele já vai pecar, é da natureza dele. Natureza é isso. É aquilo que você faz espontaneamente, sem ninguém te ensinar. Você já viu o cachorrinho criando? A cachorrinha criando, você tem uma cachorrinha lá dentro da sua casa, faz nada, dorme o dia todo. Até para comer tem que implorar. Aí um dia ela cria, ela vira uma mãe. Ela vai lá, ela lambe os filhotinhos, ela cuida dos filhotinhos, ela faz tudo jeitinho. Por quê? A natureza. Natureza é isso. Aquilo que você faz espontaneamente. Ninguém precisa te forçar. O pecador peca espontaneamente, porque a natureza dele é pecador. Agora, quando nós recebemos a nova natureza de Deus, por ocasião do novo nascimento, não há necessidade de ninguém te ensinar a fazer o bem. Sabe por quê? Porque a sua natureza de Deus agora vai querer fazer o bem. Isso é natureza. Agora, vou para o último tópico para a gente acabar. Agora você precisa entender qual é a verdadeira condição do homem. Isso aqui precisa ser entendido por todos. Jesus usou uma ilustração do Velho Testamento com Nicodemos sobre a serpente de bronze. Ele falou assim: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Você tem que ter a natureza de Deus, senão você não entra no reino dos céus. E Nicodemos ficou meio bolado. Aí Jesus falou para ele assim: olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Deixa eu te explicar rapidamente o que é essa serpente. O povo de Israel era um povo que estava saindo do Egito para ir para a terra prometida. E eles tinham muita dificuldade, muito problema. E aí apareceu no acampamento deles, de quase 4 milhões de pessoas, serpentes que picava eles e eles morriam. Imagina, um acampamento de 4 milhões lotado de serpentes, as serpentes picavam as pessoas e morriam. Não tinha hospital, não tinha nada. Moisés foi para Deus e falou assim: Deus, a gente precisa resolver esse problema. E Deus virou para ele e falou assim: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze. Amém? Faz uma serpente de bronze e coloca no meio do arraial. Quando a serpente picar a pessoa vai olhar para a serpente de bronze e ela vai ser curada na hora. Uau! Não precisava fazer nada. A serpente te picou, você olhava para a serpente de bronze e era curada na hora. Jesus falou assim: assim como Moisés fez a serpente de bronze, importa que o Filho do Homem seja levantado no deserto. Agora, deixa eu te explicar o que Jesus estava querendo dizer para nós aqui hoje. Letra A, na condição do homem. Letra A, todos nós fomos envenenados pela serpente. Jesus usou essa ilustração para que Nicodemos entendesse. Jesus disse para Nicodemos que o homem foi envenenado pela serpente, como aqueles homens no deserto. Lá no Éden, em Adão, toda a humanidade foi envenenada pela serpente, pelo veneno da serpente. Presta atenção. No Éden, todos os homens foram envenenados pela serpente. E como nós fomos envenenados pela serpente, todos nós estamos prontos para morrer. Tendo sido envenenado pela serpente, nós nascemos agora com a natureza pecaminosa e maligna da serpente. Ah, pastor, você está exagerando. Não.
Deixa eu falar aqui para você. Você tem uma menininha na sua casa de 3 anos de idade. Ela tem 70 bonecas. Ela tem 70 bonecas. E ela tem uma boneca lá no cantinho, sem cabeça, sem braço, que ela nem olha mais para essa boneca. Porque ela tem mais 70 boas. Um dia, chega a filha da vizinha sua. E a filha da sua vizinha vai lá e pega aquela boneca sem braço e sem cabeça. O que a sua filha vai fazer? Ela vai correr lá e vai falar assim: é minha. Porque nós nascemos com a natureza da serpente. Todos nós nascemos envenenados com o veneno da serpente. Essa é a condição do homem. Não importa se você é o líder dos fariseus, não importa se você é bonzinho, não importa se você não matou, não importa se você não roubou, não importa se você não fala mal dos outros, não importa nada. Todos nós nascemos envenenados com semente da serpente. Não importa se você canta no louvor, não importa se você é o pastor, não importa se você é o maior dizimista da igreja, não importa se você nem vem na igreja. Todos nós nascemos envenenados pelo veneno da serpente. Essa é a condição do homem. Jesus falou assim: assim como Moisés levantou a serpente. E o que Deus fez? Cristo se fez pecado por nós. Aqui começa o plano de Deus para as nossas vidas. João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui em João, Jesus disse que ele era a serpente de bronze que ia destruir o poder do diabo e o seu veneno. O Cordeiro de Deus resolve o problema do pecado, mas a serpente de bronze destrói Satanás. Ao morrer na cruz, Jesus estava na forma de uma serpente. Como que aconteceu isso? Ele assumiu a forma da serpente, mas sem a natureza do pecado, sem participação alguma em pecado. 2 Coríntios 5:21. Olha o que aconteceu naquela cruz. 2 Coríntios 5:21. Deus tornou-se pecado por nós, para que Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Romanos 8:3, olha o que diz Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer para enfraquecer pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, a semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim ele condenou o pecado na morte. Cristo na cruz, ele se tornou a serpente, para que ele pudesse pegar os nossos pecados. Sabe o que aconteceu? Foi uma troca. Imagine uma troca, sabe? Nós carregamos a capa do pecado, e Jesus carregava a capa da justiça. Jesus fez uma troca. Ele pegou a nossa capa de pecado e nos deu a capa de justiça. Vestido com a nossa capa de pecado, ele foi levantado na cruz e levou a morte. E na sua morte ele levou todos os nossos pecados, aleluia. Na cruz ele se parecia como uma serpente, mas ele não era de fato uma serpente, porque ele não tinha pecado algum, mas os pecados eram nossos. Todos os nossos pecados. E para encerrar, a cruz agora, talvez você não entenda muito bem sobre a cruz, mas a cruz agora, ela se tornou uma sataneira. Sabia que existe sataneira? Como é que você mata rato? Você mata rato com ratoeira. Como é que você mata Satanás? Você mata Satanás com sataneira. Lá na cruz, quando Satanás tentou matar Jesus na cruz, ele estava se destruindo a si mesmo, aleluia. Seu próprio poder. Pois aquele veneno que ele havia injetado lá em Adão no Éden, aquele veneno que ele colocou em toda a humanidade, lá na cruz, Jesus pegou aquele veneno
lá na cruz, e Ele levou sobre si, e pelo pecado, todos os nossos pecados, na sua carne, Ele matou o pecado, Ele matou todo o poder de Satanás, Ele matou toda a ação de Satanás, e a cruz foi para destruir Satanás, a cruz foi para destruir todos os nossos pecados, e através da cruz de Jesus Cristo hoje, nós somos libertos de todos os nossos pecados, amém, querido? Pela sua morte, Cristo destruiu Satanás. Na cruz Ele não era apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele também era a serpente de bronze que destruiu a verdadeira serpente, que era Satanás. O texto de Hebreus capítulo 2 verso 14 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que pela sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Jesus derrotou o diabo com a sua morte, aleluia. E eu faço uma pergunta para encerrar nessa manhã: por que eu preciso nascer de novo, pastor? Não é uma igreja que te salva, esquece isso, esquece isso. Não é uma igreja que te salva. É claro que você aprender as coisas corretas são melhores. Não é uma igreja que te salva. Não é uma cartilha de condutas que te salva. Isso não livra o veneno de Satanás. Por que eu preciso nascer de novo, pastor? Porque o homem se tornou serpente aos olhos de Deus. Nós recebemos a natureza, o veneno no Éden. Essa natureza de serpente precisa ser removida e colocada dentro de nós a natureza de Deus, a vida eterna. Nós precisamos nascer de novo. E como que eu faço isso, pastor? As pessoas acham que o que salva elas é vir para uma igreja. É claro que quando você nasceu de novo, você quer estar junto com aquelas pessoas que adoram Deus. Por que eu preciso nascer de novo? Porque todos nasceram com a semente da serpente. E como é que eu faço para isso? Não existe regra. Jesus falou para Nicodemos assim: Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem vai ser levantado. Como que eu faço para nascer de novo? Aquele povo do deserto, eles só olhavam para a serpente de bronze, eles eram curados do veneno da serpente. O exemplo é o mesmo. Hoje, para nascer de novo, nós precisamos apenas olhar para a cruz, apenas olhar para o que Jesus fez na cruz, apenas olhar para o sacrifício de Jesus, para a obra consumada de Jesus na cruz. Não é as minhas obras, não são as suas obras, não é uma igreja. A única coisa que faz o homem nascer de novo é quando ele reconhece a obra consumada de Jesus Cristo na cruz, como Senhor e Salvador da sua vida. O povo de Israel no deserto, eles olhavam para a serpente e era curado. E hoje nós somos salvos quando nós olhamos para Jesus Cristo. É por isso que vai continuar esse problema, o resto da vida na rua aí. Pecadores, pecadores. Mas um levanta a mão e fala assim: mas eu sou salvo. Aí o outro fala assim: você não é melhor do que eu. É verdade. Só que ele nasceu do Espírito, da água e do Espírito. A diferença aqui não está nas boas obras. A diferença aqui está no sacrifício de Jesus na cruz. A diferença não está se você canta na igreja, se você prega, se você vem para o culto. A diferença não está nada disso. A diferença está se você está olhando para o Calvário, para o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe, não é uma questão de boas obras, não é questão de esforço. A Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras, para que não haja glória para ninguém. Nós somos salvos pela graça de Deus. É um favor imerecido. Nós não merecemos, nós não fizemos nada, mas Jesus providenciou o remédio lá na cruz. Basta olhar para Jesus e o veneno da serpente é removida, e nós então nascemos de novo. Não importa se você é bom, não importa o que você faz, não importa se você nada. Embora Nicodemos fosse um homem cheio de virtudes e qualidade, Jesus falou que ele precisava nascer de novo. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas aqui hoje? Um novo nascimento. Quando nós batizamos, nós morremos para esse mundo e nascemos de novo.
Talvez você nunca mais entre aqui nessa igreja, você que vem nos visitar. Mas uma coisa você vai saber: só vai entrar no céu quem nascer de novo. Você pode gostar de igreja, você pode ser mãe de filhos de igreja, você pode dar oferta à igreja, você pode fazer o que você quiser, você pode jejuar até a orelha bater palma. Só entra no céu, Jesus falou, quem nascer de novo. Como é que faz isso? Olhando para Jesus, porque Ele coloca a semente dentro de nós. As pessoas estão tentando se melhorar para depois. Ah, pastor, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fazer aquilo, vai perder seu tempo e vai para o inferno. Você nunca vai melhorar o seu velho homem. É impossível. O veneno da serpente é forte demais. Só tem um jeito de combater o veneno da serpente. É Jesus que foi pendurado na cruz. E quando você faz isso, não tem glória para você. A glória é dele. E é tão simples que as pessoas complicam. E eu, antes de batizar essas pessoas, eu quero te dar a oportunidade, se você não nasceu de novo, você nascer de novo hoje. Aí na sua cadeira, você vai fechar os seus olhos. Você vai entregar sua vida para Jesus. E se você fizer isso, Deus vai colocar uma semente dentro de você. E nunca mais, você vai se afastar do Senhor Jesus. Porque essa semente vai crescendo a cada dia. Tem pessoas que vêm na igreja, elas não conseguem ficar, elas ficam 3 horas vendo um jogo de futebol, não conseguem ficar 40 minutos numa igreja ouvindo uma palavra. Dá sono, cansaço. Sabe por quê? Porque ainda não nasceu de novo. Consegue ficar 7 horas num trabalho, no estádio de futebol, vendo o jogo, mas não consegue ficar 2 horas dentro de uma igreja. Sabe por quê? Porque ainda não nasceu de novo. O novo nascimento te transforma numa nova pessoa. E eu, antes de batizar as pessoas, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Jesus falou assim para Nicodemos: Nicodemos, só vai entrar no reino dos céus quem nascer de novo, da água e do Espírito. Sabe, queridos, a religião disse que você tinha que ser bom, mas Jesus falou que você só precisa olhar para Ele. A religião disse que você, para nascer de novo, você tem que vir aqui à frente, aceitar Jesus, levantar sua mão. Não precisa nada disso não. Você pode entregar sua vida para Jesus aí na sua cadeira, onde você está. Se você deseja entrar no reino de Deus. Agora, se você não concorda com nada disso que eu estou falando, tudo bem. Eu só li a Bíblia para você aqui hoje. Não falei nada de mim mesmo. Só te contei uma história de Jesus com um homem bom. Mas eu creio que o Espírito Santo trabalhou na sua vida nessa manhã. E você não pode sair daqui nessa manhã sem ter um encontro com o Senhor Jesus. Não é com a igreja. Talvez você nem precise ser membro daqui. Você pode escolher onde você quiser ir. Não é isso. Ninguém está falando que você tem que ser membro daqui não, irmão. Esquece disso. Nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Quanto mais pessoas sair da Trevolândia e ir para a Luzilândia, mais nós estamos felizes. Porque isso glorifica o nome de Jesus. Feche os seus olhos. Fale para Deus nessa manhã: Deus, eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que o veneno da serpente, eu nasci com o veneno da serpente. Eu entendi que eu não sou tão bom como eu acho que eu sou. E eu entendi nessa manhã que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um antídoto que mate o veneno da serpente que está dentro de mim. E eu olho para a cruz agora. Eu olho para Jesus pendurado naquela cruz, pagando todos os meus pecados. E eu reconheço nessa manhã que eu sou um pecador, mas o que Jesus fez é poderoso para me perdoar os meus pecados e me salvar. Nessa manhã, Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Coloca em mim agora a natureza de Deus. Coloca em mim a semente de Deus, para que eu possa viver
e morar no céu com o Senhor. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, 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 aleluia. Se você fez essa oração crendo, eu creio que agora você é um filho de Deus. E com certeza nós vamos morar juntos, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros. Nós vamos morar junto por causa da obra de Jesus Cristo fez na cruz. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Gostaria que a igreja desse uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã. Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Oh, aleluia. Vamos cantar um pouco, vamos ficar de pé, nós já estamos terminando. Oh, aleluia. Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Cante bem alto com ele. Teu sacrifício, Jesus. Aleluia. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu Jesus é invencível. Jesus. Ele destruiu o veneno da serpente. Ele destruiu o veneno da serpente. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor.
Glória a Deus, aleluia. Nada vence o amor de Jesus, nada vence o amor de Jesus. Ele trocou, Ele pegou a nossa capa de pecado e nos deu a capa de justiça. Hoje nós somos justos diante de Deus, justos diante de Deus.